projeto Cachoeiro de Memórias, projeto do Arquivo Público Municipal de Cachoeiro, que é um projeto de conversa com as pessoas que têm uma relação com a nossa cidade. De alguma forma, o que fez, o que trabalhou, o que viveu na nossa cidade. E é um projeto onde a gente guarda essa memória dessas pessoas que têm a cidade com um grande orgulho na sua vida. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com o Aloysio aqui, que é o Cachoeirense Ausente 2023 da Festa de Cachoeiro. Bom dia, Aloysio. Bom dia. Obrigado por ter aceito conversar com a gente um pouquinho. Eu que agradeço o convite, muito satisfeito de estar aqui com vocês. Para a gente começar a conversar, fala pra gente um pouquinho das suas lembranças mais antigas de Cachoeiro. Quando fala Cachoeiro assim, o que vem à sua lembrança do passado da cidade? Então, quando eu começo a me entender por gente, né, a gente já morava ali no antigo Pivaca, nos prédios, como a gente chamava, e bem próximo ali da casa da minha avó. Minha avó morava ali na Areia, e então era muito perto, né, a gente andando mesmo ali para descer a escadinha que tinha ali do lado no conjunto, pegava 2 ruas e já estava na casa da minha avó. Ali foi uma época muito boa, assim, Cachoeiro, tinha menos carros, né? A gente podia andar mais à vontade também, né? Esses problemas da modernidade não tinham tanta escala naquela época. Então, a gente ficava bem, mesmo moleque, eu já andava por ali, andava de bicicleta. Na casa da minha avó tinha lá jabuticabeiras, tinha uma mangueira enorme, a gente subia na mangueira para catar manga. Meu avô tinha uma salinha, né, com ferramentas, naquela época tinha essa questão de caça, ele tinha as armas dele, a gente via ele pintando, fazendo a manutenção daquilo, isso aí muito o meu irmão pegou, sabe? Meu irmão hoje tem a sala de ferramenta dele lá em Cadrasdor, onde ele mora. Mas assim, o que eu vejo da época de Cachoeira é uma cidade muito tranquila, sabe? As pessoas muito próximas, as pessoas se conhecem, se conversam, os vizinhos, a gente sai para passear no centro, numa boa, na tranquilidade. Eu fui lá no cinema, onde hoje é a Praça Vermelha, Isso, cinema o Cine Teatro Broadway. Isso, Cine Broadway. Eu lembro de ter ido assistir os Trapalhões lá, as crianças Trapalhões em Cachoeira. Cortar o cabelo ali também. Meu pai outro dia foi cortar o cabelo com esse senhor, só que parece que ele saiu dali, não me recordo o nome dele agora. Então é isso, Cachoeiro da infância, porque eu sei muito cedo, né? Cachoeiro da infância são só boas lembranças. E você estudou na escola de Patinhas, né? Os primeiros estudos foram lá, né? Você lembra alguma coisa daquela época lá na escola? Sim, lembro. A minha mãe gosta de contar uma história, porque a primeira vez que eu entrei no Tio Patinhas, né? Primeiro dia de aula, digamos assim, eu fiz o SEAT, pré-SEAT, acho que uns 2 ou 3 anos no Tio Patinhas. Mas tinha acabado as férias de verão. E eu tinha um cabelo muito louro, sabe? Hoje não é mais. E eu estava muito bronzeado e com o cabelo muito louro. Então era assim, um alien. Chamava a atenção. Aí os meninos, quando me viram assim, coisa esquisita, né? Já o bullying em cima de mim. Mas o Tio Patinhas tinha também uma parte assim, por trás ali da escola, que tinha umas árvores frutíferas. Eu me lembro disso, me lembro das salinhas, me lembro depois quando mudamos de sala, me lembro do primeiro ditado, que eu fiquei nervoso, era um negócio que antigamente tinha, não sei se existe esse hábito hoje na escola fundamental, né, de ditado, fecha aí,
vai escrevendo. Aí mas era muito legal de patins, eu tinha muito boas lembranças, tenho muito boas lembranças. É lógico, assim, muito cedo, né? Então. Você consegue lembrar o nome de alguma professora? Mas não me lembro. Se você me citar, talvez desperte. Assim, não, mas eu tenho um amigo aqui em Cachoeiro que ele lembra do nome de algumas, sabe? Eu até demonstrei interesse dele se ele conhece. Provavelmente, eu me lembro de duas, assim, mas eu fiz o nome. Agora o nome. O seu pai, ele foi, né, ele era piloto de helicóptero, né? Isso. E foi, por um período, presidente do Aeroclube de Cachoeiro. Isso. E foi por essa atividade do seu pai que foi despertando você depois de também, né, mexer com a aviação, essas coisas todas assim. Mas você tem alguma lembrança do seu pai com o helicóptero, alguma coisa assim? Você chegou a se relacionar com ele e a aviação quando você era criança? Claro. Eu eventualmente acompanhava meu pai no Aeroclube, né? Não necessariamente, né? Porque ele era presidente, eu não me recordo assim, essa questão de ser presidente. Ele foi membro do Aeroclube e também foi presidente, né? Mas o Aeroclube, na época que a pista era de grama ainda, era cyber, não sei, meu pai me levou para voar, né? Primeira vez, em tempo técnico. Eu devia ter uns 4. Aí, a influência, toda a influência que poderia haver do meu pai para eu seguir essa carreira, não valeu 1% dessa experiência de decolar pela primeira vez. Então foi assim, um negócio muito diferente, sabe? Então é uma coisa que estava já em você, que nasceu com você, voar, né? Porque nesse primeiro voo, você da criancinha, já foi uma coisa inesquecível, né? Amor à primeira vez. A primeira voada. Primeiro decolado. Decolado. Tá certo. Mas assim, sem querer te interromper, né? Meu pai, um dos motivos dele ter saído de Cachoeira é que ele conseguiu fazer um curso de helicóptero no Rio de Janeiro, né? E ele trabalhava com meu avô, ele tinha uma casa de tintas, se eu não me engano. Casa de tintas, de freios. Sinceramente, agora a memória não ajuda muito, porque eu não peguei essa época. E aí um amigo dele ofereceu um curso no Rio de Janeiro, ele fez curso de helicóptero, então ele entrou numa empresa de helicóptero, cruzeiro, né? Logo depois de sair do cruzeiro, entrou na Motec, começou a voar na Bacia de Campos, Macaé, sabe? A gente morava no Rio e ele se deslocava para Macaé, para 15 anos. Mas uma vez ele passou aqui em Cachoeira, indo para o Nordeste, um Hilux 500, é o nome do helicóptero, sabe? E ele pernoitou, ele só abasteceu, acho que ele pernoitou no Aeroclube, no aeroporto. Mas ele passou ali em cima do conjunto, mil. Que lindo. E aí você, né, começa a estudar, e vai começando a sua carreira profissional. E dentro dessas carreiras, desse período da carreira, você volta a Cachoeiro, né? Ou algumas vezes, pelo menos 2, eu sei que você veio já, né, pilotando, fazendo parte da Esquadrilha da Fumaça. E como é essas voltas? Quando você vem a Cachoeiro, como era a sua relação de voltar a Cachoeiro depois, já adulto, já profissional? Rapaz, a gente quer visitar aqueles lugares, né, que a gente se lembra da infância. Passar na frente de patins. Eu lembro que a primeira vez que eu passei lá e não era mais de patins, fiquei muito frustrado. Casa da minha avó, o conjunto que hoje está cercado, né, então a gente nem consegue andar lá na frente. A gente quer, né, fazer com que as memórias aflorem, né? Mas assim,
eu tive a felicidade de poder retornar aqui com o meu primeiro filho ainda, o primogênito, ainda bem pequeno. Ele conheceu a avó dele, ela já estava bem idosa, ele conseguiu conhecê-la, mas logo depois ela faleceu e eu cheguei a Cachoeiro voando pela primeira vez, justamente para pedir uma autorização, né? Eu já era instrutor na Academia da Força Aérea, pedi uma autorização para vir aqui para o velório, né? Porque eu não consegui, né? Já tinha corrido aí. Foi a primeira vez, assim, voando um avião pilotado por mim, na minha profissão, acima de Cachoeiro. E depois você retorna pilotando de novo, Sim. já na esquadrilha. Exatamente. Você lembra aí duas oportunidades. Você lembra qual era? Se era alguma festa especial da cidade, era alguma coisa quando vocês vieram? Ou era um evento da esquadrilha? Não, era sempre, a gente não faz assim, a esquadrilha ela não tem iniciativa de ir nos lugares, nem se oferece, porque é uma demanda muito grande, sabe? Então as entidades, as prefeituras, os governos, eles mandam expediente, ajudantes, né? Normalmente, porque aí a gente tem que fazer um filtro para gerenciar a quantidade de. Isso envolve custo, né? Então a gente tem que montar o circuito direitinho para fazer um negócio bem racional e fazer o aproveitamento das horas de voo, né? Que o custo disso, também manutenção, hora de voo, diárias. E houve o convite da Prefeitura de Cachoeiro nessas duas ocasiões. É lógico que motivado talvez pelo fato do cachoeirense estar na esquadrilha. E muito felizmente, um privilégio muito grande para mim, né, poder participar dessas duas demonstrações aqui. Mas foi mais ou menos na época da festa de Cachoeira. Não exatamente no dia, porque isso é difícil. Sim, casado. E quando você está voando lá e faz as acrobacias, de cabeça para baixo, o que passa na cabeça de um piloto naquele momento? Pensa alguma coisa? Chega a pensar? Dá tempo de pensar alguma coisa? Tipo que... Não, qualquer outra coisa, independente de você estar lá, você só fica ali pensando na técnica, no que tem que fazer, ou dá tempo de você olhar uma passagem pela vista do céu, pela cidade, ou só está focado ali no que você está fazendo na acrobacia? Assim, a gente tem que saber, né, focar a atenção, né, lógico, mas o voando em cachoeira, quem não... Cachoeirense voando em cachoeira, é lógico que passa muita coisa na cabeça, né? Mas, assim, dessa experiência da esquadrilha, né? Logo que eu entrei, foram duas experiências muito interessantes. Duas conversas, e uma constatação muito interessante, né, que eu vou contar agora, né? A primeira delas, logo que eu entrei, um amigo mais antigo na esquadrilha, ele já estava no quarto ano dele, eu estava dele, período de 4 anos que normalmente a gente fica. Ele estava no quarto ano, eu estava no primeiro. Ele foi o meu veterano na Academia da Força Aérea com a cadeia. Ele falou, ó, você só vai extrair prazer do voo na esquadrilha depois da 50ª demonstração. Antes disso, é pânico, estresse, tensão. Depois da 50ª você vai começar a curtir. E quando você tiver muita experiência, você se sentir muito relaxado, está muito à vontade, está errado. Não é para você ficar muito relaxado, porque essa brincadeira não é normal. É seguro, lógico, a gente treina, mas não. É um negócio diferente, sabe? E aí, voltando um pouquinho, né? O meu ingresso na esquadrilha, depois se você quiser explorar isso, quiser fazer mais
assim, quando eu ingressei e eu tive a felicidade de entrar como quarto membro era o quarto da minha turma, né? Eu seria o quarto da minha turma, né? Turma de academia, de formação na academia. Dois colegas, que por acaso eram o primeiro e segundo colocado de voo da minha turma inteira, né? Eles já estavam no terceiro ano de voo, estavam ingressando no meu primeiro. Eu tinha um outro amigo da turma no segundo ano. E aí, assim, eu já tinha voado na esquadrilha, a gente fala de saco, voado como passageiro, em voos de treinamento, e em demonstração não pode ir passageiro, sabe? Mas eu já tinha voado em voos de treinamento por 2 vezes, por uma feliz coincidência, as mesmas posições que depois eu voei na esquadrilha. Porque, assim, existe uma numeração, né, das posições de voo dentro daquela formação ali. Então eu vou com o ala direito externo, que é o número 6, e eu vou com o 7, que é o isolado, que faz aquelas firulas isoladas, fora do time, e eu fiz 2 voos assim, mas assim, muito tranquilo. Na minha época de instrutor, fui lá na esquadrilha, fiz esses 2 voos, e aí achei, assim, a gente fala, achei muito hot, mas me senti muito confortável, né? Tava curtindo. Quando eu entrei na esquadrilha, eu fui fazer um voo de saco. Só que na mesma posição, eu logo em seguida iniciaria o treinamento para fazer aquela mesma coisa. E fui com um dos caras, minha turma estava no terceiro ano, que é o bambambam. Aí eu fui voar e olha só. Durante o voo ali, ele fazendo, eu já tinha voado naquela mesma posição com o outro, só que aí ele fazendo com perfeição, e eu só olhando aquilo. Rapaz, quando acabou o voo, eu falei, ó, dá pra mim não dá pra fazer isso não. Foi ótimo. E assim, eu falei, pô, eu não tenho condição de fazer isso. Mas assim, é um processo muito gradativo, sabe? São mais de 70 missões. Uma hora você está fazendo interessante. Eu acho que as coisas é o natural das profissões, né? Hora complica, hora não complica, e você vai indo e a prática vai deixando a perfeição encontrar o seu lugar, né? E agora, chegando mais perto do seu título, seu mais recente título, né? Como foi ontem? Não, antes perguntar, como foi lá há uns meses atrás, receber a notícia que você ia ser candidato à Cachoeirense aos Anjos? Quando chegou até você essa possibilidade de ser, né, de participar da eleição, como foi receber essa possibilidade? Na hora você pensou assim, o que você pensou? O que veio à sua cabeça? Eu só sou a Luísa, entendeu? Assim, eu sou uma pessoa comum, uma pessoa simples. Newton Braga, Rubem Braga, Roberto Carlos, eu só sou a Luísa. Entendeu? Assim, eu achei, pô, eu me senti muito satisfeito de lembrar do meu nome. Assim, é lógico que eu tenho uma história, né? José, esquadrilha, mas mesmo assim a gente nunca imagina que possa acontecer com a gente. Mas a história é feita de pessoas. Né? Eu fiquei muito satisfeito, fiquei um pouco apreensivo, falei, pô, né? Tudo bem, sabia que meus pais iam gostar, né? Porque eles são. Deve ter ficado muito orgulhoso. Seu pai estava muito orgulhoso ontem. Você via no olhar dele a felicidade dele, né? Isso é muito importante. Essa história que vai sendo construída de pouquinho em pouquinho por várias pessoas, e pessoas simples. Porque o Newton era a pessoa mais simples, era a cachoeirense mais simples, né? De andar pela cidade, conversar com todo mundo, de fazer as coisas.
de registrar seus pensamentos de uma forma muito simples, através dos seus textos. Então, eu acho que a história também é feita de pessoas simples, né? E a sua história é muito rica, é muito grande dos seus serviços que você fez lá na Amazônia, quando você serviu lá e trabalhou ali, né, com a questão das vacinações, do acolhimento dos ribeirinhos, dos indígenas, na prevenção da divisa brasileira, seu trabalho lá na ONU. Então, assim, são serviços importantes, né? De repente não foi importante para nós aqui em Cachoeira, mas foi importante para quem morava lá, naquele momento, para os índios, para os ribeirinhos, lá para as pessoas que moravam na Libéria, né? Que você serviu, né? Que você ajudou. Então, assim, foi importante, claro que foi importante, né? Serviço simples, mas importante, né? E ontem, quando você foi recebido ali no trevo da Itapemirim, como é que foi? A gente tenta se preparar, né? Como militar, como aviador, a gente faz um planejamento, pensa, faz voo mental, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Sempre sai escrito, né? Emoção, né? Fica a flor da pele, né? E todo mundo querendo falar com você, né? Nem na época da esquadrilha, né? Porque na esquadrilha a gente, né? O público interagia, né? Mas nem nessa época não se aproximou desse carinho, esse acolhimento da cidade. Muita gente ali que eu não via há muitos anos, né? Os parentes, os familiares, todos vibrando ali, foi muito legal. Você conheceu a irmã Otília ontem? Foi ontem, né? A irmã Otília. Infelizmente ontem, porque eu deixei de conviver com essa santa por tantos anos, né? Eu falei com ela, né? Falei assim, eu não lembro se eu falei na hora que eu estava lá discussando, mas eu provavelmente fui embalado por ela, porque eu nasci na Santa Casa de Cachoeira, entendeu? E ela já estava lá. Então, assim, ela é uma pessoa diferenciada. Ela tem reservado uma mansão lá na cidade celestial. Eu acho que combinou muito com você ter a irmã Otília como cachoeirense presente, respeituando que você é o ausente, porque ela é essa pessoa calma, né, acolhedora, simpática, agradável, né, e você também é calmo, é simpático, é agradável. Eu acho que vocês... Eu não queria sair de perto dela. É um amor de pessoa, realmente. E a cerimônia no Centro Operário? Para você, ontem, ali, seguindo, né? Porque é um certo ritual, né? A gente recebe lá no trevo da Itapemirim, depois faz a pequena carreata por algumas ruas da cidade e chega até o Centro Operário, que é um dos lugares mais tradicionais da cidade, um dos lugares mais antigos. Não tem como você contar a história da nossa cidade sem passar pelo Centro Operário, né? E aí você ser recebido lá junto com a irmã Otília, ver as pessoas, aquelas palavras, como foi para você a cerimônia? Como eu já disse, né, eu tive que me preparar, assistir algumas entrevistas suas, assistir o evento do ano passado, no Centro Operário, e tentei, de alguma forma, né, estar preparado para esse momento, mas assim, é diferente, ele é um lugar tão né, de paz, as pessoas tão amistosas, eu me senti muito em casa, muito legal. Eu acho que você sentiu aquilo que Milton queria com a festa da cidade, né? Se sentir em casa, junto com os amigos, junto com os familiares, né? A ideia dele da festa de Cachoeira, eu acho que é isso que você falou, que você sentiu ontem, né? Exatamente. O Milton foi muito feliz. Foi feliz, né? E nós ainda temos aí várias coisas, né, essa semana. A gente tem a solenidade da Câmara dos Vereadores, depois a solenidade da Prefeitura, a gente tem o desfile cívico,
falar que eu acho que é outro momento da nossa história, da nossa tradição, tenho certeza que você vai gostar. Estarei lá, com certeza. Vai estar junto. Baile de Gala, que é outra tradição da nossa cidade. Eu acho que é um dos últimos que ainda acontece no nosso estado, esse baile mais tradicional, com orquestra, com tudo. Né? Também é um momento muito de confraternizar. Você está vindo na hora do café da manhã, 5 da manhã, né? Porque é uma coisa que eu não sou muito resistente ao sono, né? Vou tentar descansar bastante. Tá certo. Né? Então, Aloysio, a gente encerra aqui nossa conversa, uma conversa de memórias mesmo, de lembranças, para ficar registrado um pouquinho da sua história, essa história com o Cachoeiro, né? Essa sua relação com a cidade. E a gente agradece muito a sua disponibilidade de registrar um pouco da sua história, de abrir, né, as suas lembranças, as suas memórias, para que todo mundo, a partir de agora e no futuro, possa conhecer um pouquinho de quem é o Aloysio, né, da sua relação com a nossa cidade, da sua simplicidade, que muito foi importante para muitas pessoas, não só de Cachoeiro, mas do Brasil e do mundo, com seus trabalhos através da Força Aérea nos outros países. A gente agradece muito a sua participação. Eu que agradeço, parabéns pelo seu trabalho, por esses registros todos. Obrigado pela recepção tão amistosa, tão calorosa aqui no Cachoeiro. Assim, eu sempre, como já disse, eu cansei de dizer, muito honrado de estar aqui, muito lisonjeado, principalmente por ser cidadão da capital secreta do mundo. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço.